boa tarde. Meu nome é Cristiane Assato. Eu sou membro da ABRADEM, Associação Brasileira de Desenhistas de Mangá e Ilustrações, e também professora de História do Japão, né, o que é uma qualificação bastante atípica no Brasil. Praticamente, eu e meu marido somos os primeiros professores de História do Japão no país. Então, é uma honra ter sido convidada pela organização do evento, tá? Que é a Celina Yamal. Não parece, tá? Mas é uma membro bastante influente da nossa comunidade. E também pelo Bunkyo, que é a Sociedade Brasileira de Cultura e Assistência Nipo-Brasileira, cuja sede está lá na Liberdade. Sim. Mas eles também administram aqui no pavilhão japonês do Ibirapuera. Tenho a honra de ter sido convidada pela Celina para falar de um tema que para mim é muito querido, né? E a primeira oportunidade que eu vou ter de falar a respeito desse assunto, que é a educação feminina japonesa no Brasil, moldando mulheres fortes, porém com muita suavidade. É isso que é muito curioso, né? Na cultura japonesa, nas tradições que os nossos antepassados trouxeram. Também é, ao mesmo tempo, uma homenagem às escolas femininas da comunidade nipo-brasileira. Apesar do nome complicado, vocês vão achar bem curioso, tá? No meio da comunidade, elas eram conhecidas como Saihō-gakō, Byoin e Kappō-gakō. Que ao pé da letra significa Saihō-gakō, escola de corte e costura. Byoin, escola de estética, ou mais conhecido como as escolas de cabeleireiras. E Kappō-gakō, que seria a escola de alta culinária. Então, uma coisa é a culinária que a gente faz em casa, e outra é aquela que a gente aprende para fazer para os outros, a gente fala, né? Então, teria que subir um degrauzinho a mais, teria que dedicar um ano de estudo a mais para aprender o Kappō-gakō, né? Então, obrigada. Essa foi a introdução. Eu acho que deu algum pauzinho aqui no sistema. Deu. Essa aqui é que depende das medidas da pessoa. Não, assim, mas tem um nome que dá, né, para vocês. Não tem lá no Japão, tem o nome dela. Ela, principalmente na parte das pessoas, né? No Japão o pessoal chama isso de decorado. Sabe por quê? Tá. Deu, né? Tem a ideia. É porque antes não estava passando, agora apareceu. Japonês. Deve ser porque, tipo assim, um ficou atrás do outro também. É porque são ilusões, eu falei, que no ilusão tipo, não tem esse problema. Bom, pode ser conflitos aí, né? Conflito. Mas ela quer fazer tela cheia, não? Sim. Acho que deixaram assim porque se bota tela cheia não vai aparecer. Então, a minha dedução deixou assim, para ficar melhor. Mas dá pra ver, dá pra enxergar. Tá cuidado. A ideia é você pegar o efeitinho e colocar lá. Né? E eles não precisam ter coordenação com algum. Né? Então, aí esse visual, quando estão carregados, efeitos, acabou tendo o nome de decorar por causa disso. Ah, tá. E ao mesmo tempo, tudo aquilo que vai com babados, saia rodada, um estilo muito feminino, é chamado de kawaii. Né? Kawaii. Kawaii. Então, ela, na verdade, está misturando duas tendências. Decorar e kawaii. Tem vários. Tem dias que eu tô mais visual ok, tem dias que eu... Então, mas tem vários. Todo dia você muda o estilo. Sim. Mas tem que agora tá. Tá ok, tá dando certo. Pelo menos até agora tá A família, aquela foto que Isso, tá aparecendo. Inclusive, a gente pode mostrar naquele slide mesmo, tá? Que é o primeiro.
a gente vai ver essas coisas aqui que vocês estão. Sim. Não, aqui está errado. Então, uma parte do que a gente vai falar hoje tem a ver com a história da imigração japonesa, mas eu vou falar sobre o ponto de vista das famílias e das mulheres, né, das gerações que nos antecederam. A imigração japonesa no Brasil completou 118 anos, não, 117 anos, né? E em 116 anos. Né? E em 2028, funcionando agora, né? 120 anos. Então, das imigrações que o Brasil recebeu, a japonesa é uma das mais recentes, né? Porque, obviamente, as imigrações europeias vieram bem antes da nossa. Bom, eu não vou falar exatamente lá da origem, tá? Mas eu vou falar mais ou menos de quando as chamadas escolas femininas começaram aqui no Brasil, que foi exatamente no ano de 1930, né? Foi quando foi instalada a primeira escola feminina. Mas como era exatamente o estilo de vida do imigrante em 1930? Que vocês têm uma reunião de família fotografada em 1930 e dá para ter uma ideia, né, do estilo de vida, do que as pessoas vestiam, do que elas comiam. Isso aqui, gente, é provavelmente um dia de grande festa. Tá? Por que a gente percebe isso? Porque as pessoas montaram uma mesa, né, do lado de fora da casa, e ela está com uma toalha, né, da de elegância para o dia do evento, e essas pessoas estão usando as melhores roupas que tinham. Né? E vocês podem ver que é uma família relativamente simples, porque eles estão morando em casa de madeira, né? Moram em interior, que a maioria das nossas colônias estavam no interior. E assim, vejam, família grande, numerosa, né? Ainda com um bebezinho recém-nascido, pessoal bem jovem, como vocês estão vendo, né? E todo mundo pleno sorriso, né? É um dia festivo. Mas isso, claro, é um registro de momento em 1930. O próximo for, agora, tudo parece lindo, maravilhoso, e basta a gente comparar com o nosso estilo de vida atual. O que não tinha naquela época, gente? Bom, vocês estão identificando aqui vários produtos, várias atividades. Por exemplo, o que não tinha naquela época? Internet, produção, né? Shopping, né? Fast fashion, né? Vacinas, celular. Nossa, como a gente é dependente hoje disso. Micro-ondas, gente. E o pior, o que vai aqui dentro, rapidinho. Tá tudo prontinho, maravilhoso. Outra maravilha dos tempos modernos. E isso aqui, então, nem se fala. Nada disso existia em 1930. Então, apesar dos sorrisos daquela família unida, o fato é que as pessoas viam a vida, a existência, né, como uma coisa extremamente incerta, curta, né, difícil, porque tudo tinha que ser feito do zero. E, acima de tudo, veja, a incerteza levava essas pessoas a viverem de uma maneira, eu acho, comparando com hoje, de uma maneira muito mais, assim, passional. Tudo ou nada. Né? E, assim, né, eu não sei como vai ser o dia de amanhã, então, seja agora, hoje. Né? E, mesmo assim, as pessoas tinham uma certa paz de espírito, né, para enfrentar tudo isso que a gente está vendo aqui. Né? Doenças hoje praticamente erradicadas eram comuns naquela época, e a mortalidade infantil era alta. Né? Então, por exemplo, o que deixou de existir
que era tão comum naquela época. A varíola, o sarampo, meningite, tuberculose e a cólera. A expectativa média de vida para os homens era de 55 anos de idade. Uma parte de nós, por exemplo, aqui, já poderia... Em função disso, acontecia uma outra tragédia. Se os homens morriam muito cedo, você tinha montes de famílias, que ficavam desamparadas. Mulheres viúvas com filhos pequenos. Bom, quase nada podia ser comprado pronto, como a gente viu. Por isso a vida diária era muito trabalhosa na cidade, imagina como era no campo. E não havia sistema de seguridade social da aposentadoria. Ela só vai surgir a partir de 1968 no Brasil, se eu não me engano. Então, muita coisa do que a gente hoje considera por certo, claro que não tinha. Agora, tinha um agravante no meio das famílias japonesas, que era o seguinte, famílias de imigrantes japoneses casavam-se por omiai. O que significa omiai? São os casamentos arranjados. Omiai significa, ao pé da letra, amor à primeira vista. O que, claro, é uma expressão bonita, mas o fato não era exatamente esse sempre. Bom, por causa desses fatores, no Japão, desde o período Meiji, preconizou-se a importância de que as mulheres estudassem e adquirissem conhecimentos técnicos. Em princípio, essa educação visava para que ela fosse boa mãe, boa esposa, que ela pudesse administrar a casa e a família como se fosse uma empresa ou uma extensão do negócio do marido. Mas procurava-se principalmente dar a essa mulher algum conhecimento técnico que permitisse ela exercer uma profissão, seja por aptidão, porque ela gosta, ou por necessidade, como a gente vê uma eventual quebra da estrutura familiar com a morte do pai da família. Bom, havia um lema que vigorava sobre esse ponto de vista de uma modernização da sociedade japonesa, que era criar uma sociedade melhor a partir da família. Olha, para a gente isso aqui tudo parece muito antiquado, mas na época, o período Meiji significava que o Japão estava saindo de uma estrutura econômica e social feudal para se atualizar com os estilos de vida e os conhecimentos técnicos dos Meiji. As mulheres estudando era uma grande novidade na sociedade japonesa. E isso foi mais ou menos a aparência que vocês sentiram dessas jovens mulheres. No início elas usavam o kimono para acabar. Isso foi por decreto que foi determinado. Mulher estudante tem que se vestir dessa maneira, para ela não ser confundida com outros tipos de mulheres. Tudo bem. Atualmente, esse traje é um traje de formatura das mulheres na universidade no Japão. Aí depois passou-se para uma forma híbrida, no início do século XX, onde o hakama foi trocado ou por uma forma mais curta, ou ainda por saias, mas ainda sob o kimono. E a partir de 1920, alguma coisa, 24 ou 26, surge o seifuku, que é a forma contraída da gente dizer sailor fuku, ou ainda a roupinha de marinheiro, porque isso aqui é o estilo que era usado no século XIX no Ocidente. Mas alguns professores, uma professora particularmente no Japão, achou interessante esse estilo de roupa para que as meninas pudessem praticar ginástica. Então essa foi a grande novidade que ocorreu no período Meiji, para a Taisho. Bom,
Esse aqui é um ukiyo-e, né, do período Meiji. O título dele é Kijō Saihō no Zu, né? E literalmente quer dizer, né, que são senhoras, são damas da aristocracia praticando, né, costura ocidental. Por quê? Porque existe o estilo japonês de costura. É completamente diferente, não tem nada a ver. Tá? Com ele nós fazemos o kimono, por exemplo. Mas o estilo ocidental implicava num... Olha, é uma complicação comparando com o kimono. É uma técnica completamente diferente. Inclusive com máquina, né? Não só, não, máquina era o ponto de vista mais simples dessa técnica. O problema é o seguinte, gente. Em kimono, a gente respeita o tecido. Né? O tecido, ele é, vamos dizer assim, sagrado. Então, nós temos que aproveitar o máximo dele. Não se desperdiça nada quando a gente faz um kimono. E nós o fazemos de uma maneira tal que, com o passar do tempo, se rasgar, se manchar alguma coisa, a gente reaproveita o tecido, né? E nós o vestimos da seguinte maneira. O importante é a gente ter a técnica de como fazer ele se ajustar ao corpo. Então, veja, o tecido vai se ajustar ao corpo devido às dobras, é que nem fazendo origami em cima do próprio corpo. No Ocidente, a roupa, né, ela é feita para as medidas da pessoa que vai usar ela. Mas olha só, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas presentes. 8 se contar com o filho. Quantas formas de corpo diferentes nós temos aqui? As mesmas 8. Não tem um igual ao outro. Né? Por isso que o raciocínio no Ocidente sempre foi de cortar o tecido, fazer e ajustar essa cor daquela pessoa, naquele momento, inclusive. Né? Então, se a gente emagreceu e engordar, o que acontece? Perde-se a roupa. No Japão, não. Né? Ele já é feito de uma maneira mais ampla. A gente ajustar depois do corpo. Né? Emagreceu? Dobra melhor, né? Para ajustar direitinho. Engordou? Tá? Deixa mais folgado, dobra. Então, o raciocínio era bem diferente. Outra, não tem tanto acessório, gente. Por incrível que pareça, não tem tanto acessório. A gente não tem botões, não tem zíperes, não tem... então, é um negócio... Então, para se usar isso aqui, houve uma necessidade de um aprendizado terrível, tecnicamente falando. E vocês estão vendo que, olha, uma delas, inclusive, está produzindo roupa masculina. Porque era um aprendizado mesmo. Olha, elas se juntavam num lugar chamado Rokumeika, que foi uma mansão construída em estilo ocidental para se praticar cultura ocidental. Porque imagina, num ambiente desses, a gente praticar cultura ocidental ia ser um pouco difícil. Então, até a arquitetura teve que ser recriada no Japão, em modos ocidentais, para que as pessoas pudessem aprender a cultura ocidental, a interagir socialmente à moda ocidental. E, vejam, por que elas estavam aprendendo costura? Porque o ócio das classes privilegiadas no Ocidente era extremamente mal visto pelas classes privilegiadas do Japão. Porque, tradicionalmente, a aristocracia japonesa sempre teve a obrigação de trabalhar e praticar algo que fosse culto ou tecnicamente útil. Daí que surgem vários tipos de doce. Arco e flecha, espadas, cavalgar, fazer poesia, fazer tecido, pintar no tecido, era tudo visto como culto. Então, por isso, elas resolveram fazer o mesmo raciocínio, mas usando a tecnologia ocidental. Mulher da alta classe costurando no Ocidente
porque eu sou rico, vou mandar os outros fazer. No Japão, não, elas têm que aprender. Porque também isso, obviamente, deu origem, né, àquela ideia da mulher estudante. Gostaria de apresentar a vocês a futura, né, efígie da nota de 5.000 ienes. O Japão vai passar por uma troca de moedas a partir do ano que vem. Este é o último ano que nós vamos usar a atual moeda corrente. A partir do ano que vem, tudo muda. Mas isso já está planejado uns 10 anos atrás. Tá? E a homenageada da nota de 5.000 ienes é uma senhora chamada Tsuda Umeko. Ela foi uma educadora, uma das primeiras educadoras japonesas, formada nos Estados Unidos, né, onde ela passou a infância e a juventude. Pioneira da educação feminina e fundadora da primeira universidade feminina do Japão, que existe até hoje, que se chama Tsuda Daigaku ou Tsuda University. Né? Ela preconizou uma formação pragmática para as mulheres e estabeleceu preceitos de economia doméstica até hoje ensinados nas escolas públicas do Japão. 1950. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês uma senhora chamada Toyoko Abe, minha sogra, a mãe do meu marido, aqui com 18 aninhos. A Escola de Corte e Costura Internacional tinha no início livros e materiais originais do Japão. E o curso seguia o programa japonês. Aliás, as aulas eram 100% em japonês também. Além de corte e costura, as alunas estudavam japonês, culinária básica, arranjo floral, confecção de bonecas artísticas, sabe aquelas casarem com milhão, né? Então, e contabilidade doméstica. Elas estudavam em regime de internato, eles moravam na escola, comiam na escola, né? Usavam uniformes, como vocês estão vendo, e praticavam ginástica com música. Uma coisa que hoje é conhecida como Radio Taiso, né, que é praticado em algumas praças aqui em São Paulo logo pela manhã, inclusive lá na Liberdade, né, às 6 da manhã. Então, foi introduzido, na verdade, dentro dessas escolas de corte e costura. Só que não era rádio que elas usavam disco. Você tem música e uma pessoa narrando as instruções de como fazer os exercícios. Né? A maior parte desses exercícios, hoje a gente considera alongamento. Tá? Então, o sucesso da escola internacional e a grande demanda de famílias que procuravam dar às filhas a melhor educação que pudessem, né, inspirou a criação de várias outras escolas similares. Então, aqui à esquerda vocês têm, né, a escola Nitaku Saiho Jogakuin, né, que ficava na rua Galvão Bueno 362. Né? Isso aqui é uma imagem de 1938. E a mesma escola também ainda continuou dando aulas de Ikebana durante muito tempo, né, já nos anos 60. Instalado originalmente numa mansão na rua São Joaquim. Olha, gente, como era lindo o bairro. Né? São Paulo era realmente um lugar. Né? A Escola de Corte e Costura São Paulo foi fundada por uma senhora chamada Michie Akama e foi a mais bem-sucedida das escolas técnicas femininas japonesas do Brasil. Ela foi fundada em 1933, logo depois da Internacional. Né, e conseguiu qualificação para o magistério em 1937. Significava o seguinte, quem se formava nessa escola a partir de 1937 podia se tornar também professora de corte e costura. Né, e aí ela foi renomeada como Akama Gakuin, ou Colégio Akama. Né. Só que aí, devido a mudanças no sistema educacional brasileiro e também para se atualizar as novas normas, né, do Ministério da Educação, em 1958, né, a Akama foi transformada numa fundação chamada Fundação Instituto Educacional Michie Akama. E em 1971, essa fundação
Educação criou o colégio pioneiro que existe até hoje. Tá? Bom, as escolas de corte e costura formaram gerações, eu não estou brincando, gerações de esposas e mães preparadas para enfrentar as incertezas da vida, administrando material e financeiramente seus lares. Muitas mulheres eventualmente sustentaram assim suas famílias trabalhando com confecção de roupas. Tá? Minha avó foi uma delas. E tenho muito orgulho do que minha avó fez. A dificuldade que ela passou na vida, gente, se der tempo, até comento, mas dava para escrever uma daquelas novelas que dorama nenhum ia ficar devendo. Sério. E ela conseguiu formar 4 filhas. Uma delas chegou à faculdade, se tornou advogado, na época. Então eu admiro muito essa relação. O fato de ter formação em uma dessas escolas, vamos lembrar agora daquele outro aspecto, né, que pega na sociedade japonesa. O fato de ter formação em uma dessas escolas tornava a moça bastante cobiçada por jovens à procura de uma esposa. Porque a gente está falando do sistema de casamento arranjado, o Niai. Né? E por causa disso, essas escolas receberam o apelido de Oyome Sangako, escolas de noivas. Tá? Essa senhora é a Michi Akama, né? Um pouco antes, já bem velhinha, no falecimento dela, ela, no meio da comunidade nipo-brasileira, foi considerada a grande mestra educadora, né, de nossos tempos. Sinceramente, a maioria de nós nunca ouviu falar de Paulo Freire, mas a Michi Akama sim, tá? Próximo. Agora, por que escola de corte e costura? Por que essa coisa, né? Todas as mulheres têm que saber corte e costura. Não era tanto por causa disso, gente. Era o seguinte, na época não se podia registrar no Brasil uma escola de educação estrangeira, né? Principalmente dizendo que era só para mulheres. Então, embora na prática o curso era totalmente em japonês, tá? A parte técnica mais óbvia do curso, né, que praticamente o pessoal via, era isso aqui. Né? Você mostra uma máquina de costura, é muito mais dramático. Então, veja, o corte e costura foi muito necessário numa época em que não havia roupas prontas como hoje. Né? E quando tinha, era uma droga. O pessoal não queria comprar roupa pronta. Havia socialmente uma coisa assim, sabe, era mal visto você usar uma roupa pronta que você entrava numa loja e comprava. Então, né, veja, era um conhecimento prático, útil, necessário, mas o que se objetivava, no fundo, com esses cursos, era formar mulheres para a vida. No bom sentido, gente. Tá? Para enfrentar a vida como esposas, mães e empreendedoras também. Tá? Isso não saía do mesmo foco de, olha, um dia, tá? Se você precisar, você vai conseguir viver disso. Né? Só que, 1939, particularmente no Brasil, a partir de 1941, né, veio a Segunda Guerra Mundial. No final, ela aprendeu alguns pratos, né, principalmente franceses e italianos, confeitaria ocidental e japonesa, nutrição, processamento de legumes e carnes, o que era importantíssimo numa época em que o pessoal quase não tinha refrigerador em casa. Né? E isso aqui ainda hoje faz parte, vamos dizer assim, da formação básica, né, de todas as moças bem educadas no estilo japonês, que é a etiqueta mesmo. Algumas alunas tornaram-se bem-sucedidas banqueteiras. Talvez muitos de vocês não saibam, no meio brasileiro existem muitos bufês. Né? E são serviços
que assim, atendem as famílias, desde casamentos, obviamente, até, por exemplo, missas, né, de falecimento, aniversários. E são essas senhoras que ainda hoje trabalham nesse ramo. Estou mentindo? Estou exagerando? Não, a maioria dos bufês é administrada, inclusive, por mulheres. Então, né? A dona Hatsue Sato, né, é autora de um livro chamado Arte Culinária Nipo-Brasileira, que, pasmem, é o maior long-seller da comunidade nipo-brasileira. Ele é publicado continuamente desde 1930. A edição mais atualzinha foi publicada pela editora JBC e tem essa capa, tá? Eu tenho aqui, apenas a título de curiosidade, a primeira edição. A edição que pertenceu à minha sogra. Eu acho que ela é de 1950 olha, eu acho que é de 1952 e 53. Para vocês terem francês. No Japão, não existe esse pãozinho. O mais próximo que se aproxima disso seria o shokupan. O pão básico diário. Ele é parecido com um pão americano, só que ele tem uma textura um pouco mais leitosa e muito gostoso. Mas em japonês seria shokupan. Aqui está escrito literalmente massa de pandinho. Sério, pandinho. Aí a gente vai ler aqui a receita, gente do céu. Essa mistura é o que a gente chama de colonialismo. E para traduzir isso é necessário alguém que, além de bom conhecimento de japonês, também conheça muito bem português. Essa tradução é um milagre. Sério. É só ter uma batinha em casa. Quem cresceu com a batinha por perto, conhece tudo pandinho. Pandinho, laranja. Não é micada, né? Laranja. E, obviamente, uma das profissões pelas quais as mulheres nipo-brasileiras foram mais conhecidas pelo país, a de cabeleireira. E elas aprendiam isso em escolas especializadas que traziam as técnicas de corte e também de tintura permanente, e até mesmo o estilo de cabelo próprio para usar como kimono, né, eram aprendidos nessas escolas de cabeleireiros. E a gente chamava apenas de biyoui. Das escolas técnicas femininas, a mais bem servida comercialmente é as de cabeleireiros. Por quê? Porque elas aprendiam e já praticamente estavam dentro do salão. Ainda hoje é uma área extremamente aumentada. Né? Diga-se de passagem que vaidade não tem preço. Né? Então, no mercado de ações, até o melhor investimento disponível pelo correio. Atenção, no Japão, o correio, tá, é uma das principais instituições financeiras do país e eles têm aplicações, né, para pequenas quantias que são muito interessantes, ou até mesmo comprar um. Nossa senhora, a mulherada manja. E não é de hoje, gente, isso que é curioso. Olha, o Correio Paulistano, tá, nessa edição de 25 de junho de 1908, tem um artigo que tomou metade da primeira página, né, de um senhor, um jornalista chamado Amândio Sobral, que passou 3 dias direto naquela hospedaria do imigrante do Brás, assim que os primeiros imigrantes japoneses chegaram em São Paulo. E por que ele foi fazer isso? Ele queria, né, primeiro, nunca tinham visto oriental na vida. Então eles queriam saber como era, não só na aparência, mas também e principalmente no comportamento. E entre a descrição bastante completa que ele fez aqui, ele tem uma passagem que chamou muita atenção, não só dele, como também dos oficiais lá
da hospedaria do imigrante, né, que foi o seguinte. São palavras que estão aqui, tá? Tem nas suas mulheres a maior confiança, a ponto de, para não interromperem uma lição adventícia de português, lhes confiarem a troca do seu dinheiro japonês em moeda portuguesa. Naquela época, gente, a nossa moeda não era considerada brasileira, tá? A nossa moeda era portuguesa, era 1.000 réis, era réis, tá? Pois todos trazem dinheiro, 10 ienes, 20, 30, 40, 50 ou mais ienes, mas todos trazem um pouco. Numa única frase, olha só o que chamou a atenção da mãe de Sobral. Primeiro, né, como esses japoneses confiam nessas mulheres para irem fazer câmbio. O homem brasileiro da época jamais deixaria sua própria mulher, né, trabalhar com muito dinheiro. Né? Ele dava troquinho para ela, e fazer as coisinhas dela, as comprinhas, mas dela pegar o dinheiro e fazer câmbio, enquanto o marido falava, deixa eu ir para aula de português, aquilo lá chamou a atenção dele. Segundo, tá? Na hospedaria do imigrante, quase todo mundo que chegava estava vindo de uma condição de miséria na Europa. Os japoneses vinham com dinheiro. Isso aí chamou a atenção dos caras. Tanto que eles tinham que fazer câmbio. Né? Só que quem fazia o câmbio? Aí eles falaram, como, né? Pois é, onde está o segredo do sucesso? Opa, obrigada. Bom, como eu disse, educação financeira é a base da educação feminina japonesa. Corte e costura, né? Cabeleireira, culinária, era apenas instrumental, né, prático. Conhecimento meramente instrumental prático. Fundamental na educação feminina era isso. Tá? E isso, gente, criou um grande choque cultural com o Ocidente. Porque, claro, falando ainda hoje, gente, olha, você deixa para a sua esposa, para a sua namorada, cuidar do seu dinheiro. Ó, né? Para o japonês, isso era uma coisa mais do que natural. Sem esse comportamento, é sério, tá? O cara que não confia na própria mulher, todo o seu dinheiro, é motivo para ela pedir divórcio. E a família vai dar razão por ela. Né? Desculpa, como é que é? Se o marido não entrega todo o dinheiro dele para a esposa administrar, a mulher pode se zangar, tá? E pedir o divórcio. E ela vai ganhar. A família vai apoiar ela. Naquela época. Ainda hoje. Ah, é? Ainda hoje. Não, lá no Japão. No Japão. Por quê? Porque isso é uma demonstração de que ele não confia nela. Então por que a gente vai casar se você não confia nela? Né? Veja, olha só. E o japonês é muito conservador na aparência. Mas esse comportamento torna, né, o japonês um revolucionário na essência. Né? E olha, para a mulher japonesa, gente, isso aqui é um peso nos ombros, é uma responsabilidade tão grande que, infelizmente, muitas hoje pensam 2 vezes antes de se casar. Porque elas acham assim, meu Deus, é um trabalho tão grande, cuidar, né, das contas, disso, daquilo e tal, viver sobre um orçamento, além de coordenar atividades culturais aqui no pavilhão. Celina também é uma empresária. Tá? Ela tem uma empresa na área de Contabilidade. contábeis. Ela é dona de um ótimo escritório de contabilidade, bastante conhecido no meio da colônia, desde a geração do pai dela.
E lá embaixo nós também temos algumas outras personalidades discretas, porque entre os japoneses, né, a humildade, a discrição, o low profile é extremamente valorizado. Então, por exemplo, muitas delas não vão dizer que elas são professoras nas artes que elas estão lá demonstrando, não vão dizer que são empresárias no ramo de alimentação, inclusive não vão dizer que uma delas é campeã de karaokê do estado de São Paulo. Então, é mais ou menos isso que nós somos. E a todas nós, mulheres, né, parabéns pelo dia, e aos nossos companheiros, muita gratidão, né, porque somos parte de uma humanidade só. Sem vocês, muitas de nós não conseguiriam, né, fazer o que nós gostaríamos de fazer. Isso faz parte. Nós somos todos feitos para sermos companheiros. Obrigado.